palestrante. Rita, está contigo. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, companheiros. Desculpa aqui, mas eu tenho que olhar por aqui. Bem, hoje, de 18 a 2019, 2010, 2011, fui também delegada junto ao Conselho Federal de Contabilidade, 2012 e 2015 até 2019. Liderança Feminina fundou em 2014 o Instituto Paraense da Mulher de Contabilista, o IPM Conte. Por sinal, agora esses meses recebeu uma grande premiação e tive a honra de estar presente nesse momento. Atualmente é vice-presidente e diretora financeira do Conselho da Mulher Empresária, CME, e coordenadora da Câmara de Contabilidade da ACP Pará. Regina, seja bem-vinda a esta casa, que é o nosso Rotary, para você conhecer um pouco do que é o Rotary. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Boa tarde a todos. Eu falo naturalmente muito alto, então vou tentar, baixar um pouquinho. Eu quero iniciar agradecendo a oportunidade de conhecer... Só um minuto. Quem quiser perguntar depois, companheiro, tem os microfones, tá? Então Obrigada. A gente tem que procurar perguntar no microfone para sair aqui no áudio. Tá? Quem nos ouve na transmissão, não é isso? Agradecer a oportunidade, o convite, de conhecer também vocês, pessoalmente, o projeto. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião online, com a Rita, um convite. E já, gosto muito de olhar para esse propósito, de servir. Então, quando a Rita coloca o meu currículo, a minha trajetória, basta dizer que foram oportunidades de servir, de aprender, de compartilhar conhecimento. Eu já não estou mais no Cesupa, tive uma boa experiência lá no Cesupa, mas saí em 2019, salvo engano, tive 20 anos, e uma boa convivência com meu amigo, prazer de revê-lo, Rafael, o convite da Rita também. E falar para vocês sobre esse tema, que eu reputo como importante, cada vez mais, e acho que tem bem alinhamento também com o nosso propósito de vida, particularmente isso. E eu gosto muito disso, quando a gente chega nessa fase de sopa, eu acho que também vai surgir uma outra oportunidade de servir. Estou muito animada aqui, tá? Para a gente compartilhar essa experiência nossa. Por favor, Rafael. Então, eu atuo nessa área profissional, eu tenho a formação em contabilidade, controladoria e finanças, então eu atuo nessa área e a gente já tem uma empresa há 30 anos no mercado, tá? Efetivamente, é um dos negócios, penso eu, que não foi afetado pela pandemia. Tá? Porque todo mundo estava com algum problema com dinheiro, ou com falta de dinheiro, na maioria das vezes, ou sem saber o que fazia com que dinheiro. Então, nós fomos muito demandados nesse período. E tinha dinheiro sobrando, que agora que eu faço? Eu guardo, eu gasto, eu invisto, eu empresto, o que a gente faz com ele? Então, quando a gente fala em dinheiro, então, é uma linguagem dos negócios que a gente tem que entender e compreender. E quando eu penso isso para pequenos negócios, é importante dizer que eu não comecei trabalhando com os pequenos negócios. Eu iniciei a minha profissão, perguntava para você, que acabou de concluir, eu iniciei a minha profissão trabalhando com negócios mais complexos. Então, sou ainda, tenho um cliente de 33 anos na minha carteira, trabalhando com empresa de construção civil, com terraplenagem, que é uns negócios, sob o ponto de vista de gestão financeira, mais complexos. Tá? E, gradativamente, a gente percebeu a necessidade de atuar também nos pequenos negócios, pela importância que eles representam, na questão econômica e social, e a importância que eles têm e a necessidade também de conhecer gestão financeira. Então, a nossa empresa vende soluções de gestão no nível estratégico e no nível operacional. Tá? Então, assim, a gente pode pensar a gestão e a gente pode entregar soluções também no nível operacional. Então, essa é a minha formação. Tenho mestrado em controladoria e finanças. E cada vez que a gente aprende mais sobre a nossa área, eu tive a oportunidade de fazer MBAs em vários lugares fora do nosso estado, no Brasil, mas tive uma grande oportunidade de conversar com nossos empreendedores de rua, que eu vou chamar de agentes de vias públicas. Então, eu gostei muito de trabalhar com os feirantes, com o pessoal, as sacacaseiras de Belém, adorei conversar com elas, tentar trazer para elas algum nível de informação. E isso cada vez mais me traz a possibilidade de que a gente tem muito, muito, muito para contribuir nessa área. Então, eu queria me colocar à disposição aqui, tá? Nesse sentido. Por favor, Rafael. Quando eu pensei nesse negócio, falar de gestão financeira de pequenos negócios, a gente tem que entender o contexto muito sério que a gente vive, Por favor, Rafael.
Nós estamos falando de origem dos pequenos negócios do Brasil. Um dos fatores, e é um fator relevante, é o desemprego. Né? É um fator do desemprego. Quando eu olho para esse contingente de desempregados, recentemente saiu um dado do IBGE, né, que nosso terceiro trimestre de 2021 deu uma melhorada, mas ainda estamos falando aí de 13 milhões e meio de pessoas desempregadas. Tá? E, efetivamente, elas chegam, né, por sobrevivência, por necessidade, elas vão buscar o trabalho autônomo, o trabalho informal, vão trabalhar por conta própria. Né? Isso é um contexto que nós temos. E eu olho para essas pessoas assim, né, nessa imagem que a gente traz para vocês. Assim, e agora, né, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Por favor. E olhando para esse cenário de desemprego, a maioria deles, por favor, pode passar, Rafael. A maioria deles, né, por favor, o setor formal não vai conseguir, né, absorver todas essas pessoas. Tá? Então, a maioria deles vai empreender por necessidade. Estamos falando de sobrevivência. Tá? E a gente precisa reconhecer isso quando eu vou falar aqui de gestão financeira. Tá? Por favor. O que é gerir sobrevivência? Por isso aprendi muito com os feirantes, aprendi muito com o pessoal de rua, né? Os nossos empreendedores de rua têm uma larga experiência para nos trazer em relação a isso. Gestão de sobrevivência. Eu estou imaginando e ouvi na apresentação de vocês, muitos de vocês têm negócios, são gestores de negócios. Então, eu estou dando primeiro um olhar, né, para aqueles que chegam por essa necessidade. Grande parte chegou por isso, da necessidade, depois foi se organizando. Tá? Vamos gerir sobrevivência. Empreendedorismo por necessidade, as pessoas são provavelmente levadas, né, a fazer, não tem nenhum conhecimento básico de gestão financeira. Basicamente, a grande maioria não tem nenhum conhecimento básico de gestão financeira. Tá? Então, a gente está empurrando essas pessoas, né, para empreender sem um conhecimento básico. Básico, estou falando de básico. E, efetivamente, também não tem formação de educação financeira. Aí, antes de chegar no mundo dos negócios, ela não teve formação em educação financeira. A grande maioria de nós, salvo algumas exceções, também não teve formação em educação financeira. Né? Na família, na escola, a questão cultural não se fala de dinheiro, as pessoas pensam que é invasão de privacidade. Então, só agora, mais recentemente, a gente tem visto várias iniciativas de trazer possibilidades e oportunidades de educação financeira. Quem aqui teve, lá na infância, orientação sobre dinheiro? Lá a família tinha o hábito de fazer orçamento familiar. Sim ou não? Não, né? Porque tem gente, quando já vem de uma família de gestão de negócios, às vezes já tem essa possibilidade, mas a grande maioria não. Tá? Então, essa falta de informação, você chega no mundo do negócio sem a educação financeira básica, né, que nós não tínhamos. Né? Por favor. E aí eu quero entender assim, todos nós lidamos diretamente com o dinheiro ou com a falta dele, né, com a escassez do dinheiro, e não temos orientação sobre ele. Tá? Oportunidade de ter orientação. Então, o que a gente faz? A gente vai aprendendo, fazendo, né? Vivendo e aprendendo, e às vezes a gente aprende pela dor, por favor. E aí eu quero já compartilhar com vocês uma sugestão. Recentemente, a FEBRABAN lançou um projeto que é chamado Meu Bolso Livre. Tá? É só entrar no site da FEBRABAN, Educação Financeira de Qualidade, cursos, palestras, tá? Orientação, vídeos, e-books, gratuitos. Então, a gente pode trabalhar para divulgar esse projeto, tá? No site da FEBRABAN. E ele tem uma coisa bem bacana, que ele identifica a tua situação. Qual é a tua situação? Produtos diferenciados para necessidades específicas. A minha necessidade é educação financeira, a minha necessidade é sair das dívidas, a minha necessidade é entender mais de investimento. Então, tem produtos específicos para cada necessidade. E é gratuito. Então, a gente não está aqui para vender educação financeira, mas para dizer que isso é uma questão social e econômica importante. Tá? E a gente pode dar ampla divulgação desse projeto. Por favor, Rafael. Por que é importante falar de educação financeira logo no início para poder falar de gestão financeira? Mas tem um outro grupo, né, que também chega para empreender por oportunidade. Ele efetivamente não foi empurrado por necessidade, mas ele percebeu uma oportunidade de negócio. Suponhamos que alguém está empregado, né, mas também tem redução de salário acontecendo, e aí ele decide, enxerga uma oportunidade de complemento de renda, né, de melhorar a qualidade de vida. Tem o sonho do negócio próprio. Tá? Então, as pessoas não chegaram por necessidade, mas reconhecem uma oportunidade de negócio. Por favor, Rafael, pode passar. Aumentar a renda, né? Complementar a renda. Quem tem o sonho de ser dono do próprio negócio, né?
E quando a gente sonha ser dono do próprio negócio, vocês que são gestores empresariais, como foi lá atrás? Alguém se consegue se colocar lá atrás? Como era, né, esse sonho de ser gestor do próprio negócio? O que a gente sonhava? Pode passar. Por favor, Rafael. O que a gente sonhava sendo dono do próprio negócio? Se eu for dono, sou meu próprio patrão. Né? Eu vou ser meu próprio patrão. Eu mesmo vou fazer o meu horário. Vou a hora que der, a hora que não der eu não vou, sou o dono. Né? E vou fazer o meu próprio salário. Foi assim? Vocês que já estão no mundo de negócios, é a realidade? Não. Aí nós descobrimos que nós tínhamos mais horas, trabalhar mais. Nem sempre esse salário estava tão garantido assim quando se pensou. Né? Então, esse é o ambiente dos negócios. Tá? A gente imaginou. E por que não é possível, nesse mundo ideal, que isso seja assim? Tá? Vamos então entender, talvez, quais são as fragilidades do mundo do negócio. Quando eu falo em gestão financeira, né, para pequenos negócios, por favor, eu vou começar falando sobre os principais erros que a gente percebe na nossa área de consultoria e trazendo algumas orientações para a gente pensar como prevenir se eles não aconteceram, né, ou tentar corrigir se eles estão acontecendo. Tá? Então, logicamente, que tem crescido, né, o número de empreendedores com dificuldade financeira. A causa não é a pandemia. Esses números eram relevantes antes da pandemia. Tá? A pandemia só agravou esse cenário, tá? Mas, efetivamente, já estávamos num nível de endividamento muito alto. Por favor, Rafael. E um dos principais erros, assim, antes disso, essa é uma publicação recente da Camila Farani. Se vocês têm acesso a essa informação, a Camila, ela é uma das maiores investidoras de startups já na América Latina, né? Conhecida na América Latina, ela é empresária, e ela recentemente fez essa publicação. Eu não buscava conhecimentos em finanças, no nível que ela está, né? Porque eu negava que eu tinha dificuldade com isso. Eu não queria saber, eu terceirizava, eu passava para alguém, até eu entender que eu estava rejeitando a necessidade de saber, conhecer e compreender sobre isso, né? Mesmo como gestora de negócio. Então, até o dia que ela teve que discutir numa reunião financeira, o diretor financeiro, ela disse que eu não entendia nada do que se falava naquela reunião. Ela já como gestora de negócio. Então, recentemente, ela traz essa conversa para a gente perceber. A gente atribui importância, tempo e necessidade quando a gente percebe que é importante. Tá? Quando a gente percebe que é importante, a gente vai encaixar na nossa necessidade de aprender. Né? E achei muito, muito legal ela trazer essa fala recente. Por favor, Rafael. Quando eu falo gestão financeira, vem à mente de vocês planilhas, números? Vamos gerenciar planilhas, vamos gerenciar números, né? Eu quero dizer que eu vou falar de comportamento. Tá? Nós vamos falar de finanças comportamentais. As planilhas, os softwares são ferramentas. Tá? Mas nós vamos falar de finanças comportamentais. Tudo que a gente se reflete e traduz em números, nós estamos traduzindo decisões e comportamentos. Então, quando a gente se convida para olhar para uma planilha, talvez a gente não se queira, né, olhar no espelho. Assim, vamos se olhar no espelho, você diz, mas é isso aqui o meu reflexo? É, de decisões e comportamentos. Tá? Por favor. Então, um dos principais erros na gestão financeira de pequenos negócios tem a ver com a falta de organização financeira. Tá? Lembra da necessidade de educação financeira lá atrás? Quem tem a dificuldade, né, pessoal, ele traz esse comportamento de desorganização financeira. Quem começou organizado? Assim, meu negócio começou tudo certinho, tudo redondinho. Para vocês que já têm negócio já em andamento, né? Normalmente a gente começa com um sozinho, faz tudo, não existe tempo para gerenciar tudo, e a gente vai relegando aquilo que acha que é menos importante. Né? E as finanças delega para alguém cuidar, quando tem alguém para cuidar. Tá? Então, normalmente começa desorganizado. Tá? Por que começa desorganizado? Né? Porque talvez eu não perceba o quanto importante é isso. E como é que eu vou me organizar? Claro, depende do porte do negócio. Né? Falta de hábitos de controle, de anotar. Né? De anotar tudo. Regina, poxa, mas a gente está muito ocupado, eu tenho que vender, eu tenho que controlar, né? Eu tenho que controlar o estoque. Como é que faz isso? Olha, como a gente está tão avançado nisso, eu posso pensar na cadernetinha? Posso. Eu posso pensar na anotação da padaria? Posso. Né? O importante é que eu tenha um controle mínimo possível. Controle informal ainda, mas um controle informal. Só que eu estou pensando hoje, por exemplo, todo mundo, né, na condição financeira independente, o pessoal tem um aplicativo de banco hoje. Ele tem lá o Pix, né? A maioria dos bancos, pelo menos, ele oferece você pagar a conta e classificar a despesa.
Ele te dá lá tudo aquele, né? Despesa com moradia, despesa do aluguel. E no final tem um relatóriozinho, onde foi a despesa maior. Já é possível fazer isso, né? O mínimo de treinamento eu já poderia anotar no meu próprio smartphone. Tá? Então, tem sistemas, tem software, tem planilha. Vamos pensar o menor controle possível. Vou colocar tudo aqui nessa caixinha, esses papéis. Daqui a pouco, no final do dia, eu anoto. Não, no final do dia eu anoto. No final da semana eu anoto. No final do mês eu anoto. E aí, cadê os papéis? Cadê os comprovantes? Né? Dentro de bolsa de mulher, então, né? O negócio se perde, por favor, né? Então, é necessário. Negócios formais, informais, que eu tenha um controle mínimo financeiro, né? Do que está acontecendo nas minhas finanças. E completamente existe uma ausência. Na grande maioria diz assim, ó. Não, eu controlo tudo de cabeça. Contas mentais são grandes equívocos que as pessoas têm em relação a finanças. Por favor, Rafael. Não tem o hábito de anotar nada. Né? Então, não existe o controle, e quando existe, são controles frágeis. Tá? Efetivamente, alguma coisa se perdeu e ali não foi anotada, não foi controlada, né? E passou essa informação. Por favor. Pode passar. Como fazer? Disciplina, né? Encontrar tempo, tá? Encontrar tempo, manter esse controle atualizado, definir um horário de fazer isso durante o dia, se é um pequeno negócio, se é um negócio no seu início, né? E tornar isso um hábito, o hábito de se alimentar, né? O hábito de tomar banho, o hábito de ter um controle financeiro. Se eu faço, ou se alguém está delegado, terceirizado, pedir que os controles financeiros estejam atualizados. Por exemplo, hoje, vocês devem ter um setor financeiro, um controle financeiro. Me manda um relatório financeiro de, vou colocar um tempo, novembro. Alguém vai dizer, eu estou com de outubro. Não pode, né? Então, assim, saldo bancário hoje, você tem hoje, certo? Meu controle financeiro deveria ter, no mínimo, né, do dia anterior. No mínimo, do dia anterior. Porque a minha realidade de novembro era uma, a minha realidade financeira de um dia anterior é outra. Tá? Então, é complicado, né? Então, a gente imagina, eu sou contadora, então imagina uma contabilidade no momento. Assim como a gente tira um extrato e ele já deu ali o que tinha que ter, financeiramente está ali colocado. Não é suficiente, né? Porque tem gente que olha o saldo do banco e acha que o dinheiro está disponível. E às vezes eles já têm uma série de compromissos ali em função desse dinheiro. Então, o primeiro hábito para os pequenos negócios iniciantes, muito no início, seria não negligenciar a necessidade de controle. Ainda que seja um controle, né, frágil, a gente começa, depois melhora e depois aperfeiçoa. No mundo ideal é que o controle seja eficiente, né, no mundo ideal. Tá? Um grande erro também ainda, né, muito comum nas orientações que a gente tem, e aí não é só para os pequenos negócios, tá? Médios e grandes também cometem esse erro. Não separar as despesas pessoais das despesas do negócio. Então, recentemente eu conversei com um gestor de uma empresa de terraplanagem, estou falando de estradas, né, e ele falava, contratou, Regina, é porque o nosso negócio não está dando dinheiro. E a gente tem que entender o que está acontecendo e tal. Eu disse, ok, a gente vai avaliar para o senhor e ver o que está acontecendo. E aí eu percebi efetivamente, logo de início, que tudo era junto e misturado. Né? O senhor tem que me dar a carta branca para me entender o que está acontecendo. Só a partir de agora, qualquer retirada de sócio, vocês vão anotar retirada de sócio. E ele me disse isso. Olha, o negócio é que a gente não está retirando nada. Né? Qualquer despesa pessoal dele, qualquer despesa pessoal são 3 sócios da família. Retirada de sócio, para eu poder analisar o que está acontecendo. E no final, eu disse, primeiro o senhor me disse que não retira nada. Eu quero lhe mostrar quanto retirou. Não, não retirei tudo isso, não. Eu disse, retirou sim. Agora a gente vai separar o que é despesa do negócio, o que é despesa sua, o que é despesa do negócio, despesa sua. E aí, voltando para aquelas pessoas que estão no início para a sobrevivência, ela disse, Regina, mas claro que eu tenho que retirar. Por que eu abri um negócio? Para sobreviver, né, na condição de sobrevivência. Então, eu não estou dizendo aqui que não é para fazer o pagamento das despesas pessoais. Eu disse que elas precisam ser controladas em separados. Né? Elas precisam ter controles separados. Tá? Por que é importante fazer? E aqui não há nenhuma proposta de burocratizar. Né? Eu janto com o meu sócio, que é meu marido, quando ele puxa o cartão da empresa, eu disse, por que da empresa? Ele falou, até aqui você fica me fiscalizando? Eu digo, sim, eu sou financeiro da empresa. Por que da empresa? Não está sem dinheiro? Tem que colocar como retirada tua, de desmine tua, então. Não paga a conta, né? Então, é isso, né? A gente mistura, intuitivamente a gente faz isso. Mas como é que eu vou fazer separado? Eu tenho que entender que aquilo era uma despesa pessoal, né? Pessoal. Por que fazer? Vamos ver, porque é importante fazer. Se eu não faço, e eu reconheço a dificuldade de fazer,
principalmente nos pequenos negócios, porque às vezes eles estão com a sede dentro de casa, aí mistura a despesa pessoal, né? Isso é mais difícil. A gente tem algumas orientações para isso. Mas por que fazer, né, tem uma questão pessoal lá, de manter o seu padrão de vida, você entrou para sobreviver, né? Então você tira o dinheiro, né? Mas também tem uma ausência de informação, né? Porque se você não separar, por favor, Rafael, você dificilmente vai conhecer, pode passar, Rafael, se o negócio é lucrativo, né? Então, lembra do sócio que ele falou que ele não retirava nada? Se eu separar que é sua despesa pessoal, né? Se eu estiver junto e misturado, parece que o negócio não está dando lucro. Porque você colocou despesas pessoais dentro da despesa do negócio. Se eu separar, eu vou dizer o seguinte, ok, conheça a real situação do negócio, para saber se ele é prejuízo ou lucro, aí me dá um indicador, tá? E, logicamente, que dentro desse positivo, prejuízo, lucro, eu posso lançar ali a despesa de prolabore, né? Que seria uma remuneração aos sócios paga pelos serviços prestados ao sócio. É direito do sócio se ele presta serviço, ok? Estaria ali dentro. E se eu separo, eu vou conhecer, existe necessidade, dependendo do porte do negócio, de adequar essa retirada? Eu estou pagando um prolabore que o negócio tem condições de suportar? Porque vocês lembram, eu sou o dono, eu sou o proprietário, eu faço meu próprio salário, mas de repente eu faço retiradas que o negócio não suporta, né? E a gente diz, é um equívoco, a gente está matando, a gente chama de matando a galinha dos ovos de ouro, né? Então, às vezes é necessário ajustar para o negócio crescer, para eu gradativamente aumentar a minha retirada, né? E se eu não tenho esse controle, eu não sei quanto é a minha retirada, eu não sei se o negócio está dando lucro ou não, tá? Por favor. Pode passar, por favor. Essa separação é importante, mas eu também quero fazer um alerta, né, que isso tem levado muitas empresas para o endividamento. Usou o recurso pessoal, né, e descapitalizou o negócio, né? O nível de endividamento tem, sim, esse reflexo, tá? Esse é um problema, tá? Por favor, pode passar. Então, muitas empresas chegam na falência, né, por uma questão financeira, por essa falta de controle. Há um diagnóstico já colocado sobre isso. Pode passar, Rafael, por favor. E o grande alerta que eu quero fazer é, quando você abrir um negócio, para aqueles que formalizaram, né, que tem o CNPJ, que tem a empresa jurídica, né, constituída, a pessoa física, por que a gente faz isso? Qual foi a orientação que vocês fizeram que tinha que abrir o CNPJ? Para quê? Por quê? Tem advogados aí, né? Você separa o seu patrimônio pessoal, né, do patrimônio do negócio. Você assume direitos e obrigações na pessoa física, você assume direitos e obrigações na pessoa jurídica. Você faz isso para proteger o teu patrimônio pessoal, né? Então, os sócios vão responder no negócio pelas transações do negócio. Isso não deveria e nem pode afetar o patrimônio pessoal do sócio. O teu limite é o limite do negócio que ele corresponde. Desde que você tenha mantido essa autonomia patrimonial, desde que você tenha mantido isso separado, tá? Se você não respeitou isso, se você misturou, né, se você não respeitou isso, o seu patrimônio pessoal, sim, pode ser buscado para responder obrigações não cumpridas, tá? Então, a gente imagina se você não abrir um negócio para colocar o teu patrimônio pessoal em risco, né? Chegar e limitar essa responsabilidade. Imagina as pessoas que estão chegando por sobrevivência, né? Ela tem um patrimônio. Que é isso? Foi uma única casa. Alguém me ligou ontem. Regina, só uma casa. Eles arrestam. Olha, chama logo o teu advogado. Né? Procura logo um advogado, o único bem, ok. Mas elas estão no único endividamento. Então, essas pessoas precisam dessa informação. É básico. É só separar. Eu não disse que é para não pagar, né? Separar, controlar, avaliar se está adequado ou não e ajustar o teu prolabore. Se o negócio é lucrativo, você pode pagar um pouco maior pelo teu serviço e ainda retirar lucro. Tá? Prolabore é remuneração pelo serviço que você presta. Tá? Tem algum sócio que não vai na empresa aqui e tira prolabore? Não responde. Tá? Remuneração por serviço prestados. Tá? O teu investimento, a tua remuneração é o resultado, lucro ou prejuízo. Ok? Por favor. Eu gostei do sorriso de vocês, né? Então, é muito importante que a gente tenha, né, evite essa confusão patrimonial para proteger o nosso patrimônio pessoal. Pode passar.
O outro grande erro, que é muito comum, né, a gente chama, é que eu não conheço o resultado do negócio, sob o ponto de vista econômico, tá? A gestão financeira, sob o ponto de vista econômico. É um negócio lucrativo? Vocês, como gestores, podem afirmar? Regina, já foi melhor. Poderia também ser melhor. Mas eu conheço o resultado, né? Então, se a maioria dos pequenos negócios não tem esses controles, eles não têm informação. Né? E quando eu falo que conhecer o resultado, é necessário conhecer o quê? Por favor, Rafael, pode passar. Pode ir passando. O negócio dá lucro, né? O quanto o negócio dá lucro, eu preciso conhecer os custos e despesas, né, da empresa, preciso reconhecer. E aí há um princípio contábil que é diferente do financeiro. Tá? Reconhecer as receitas, independente se entrou o dinheiro. Tá? Então, a gente sempre raciocina pelo financeiro, né? Mas receita é, por exemplo, vendi. Ok, está vendido, eu tenho o direito de receber, mas está vendido. Ok? Para vender, teve custos e despesas, independente se eu já paguei. É aqui que se apura o lucro. Tá? O outro fluxo é financeiro. A gente pode ter um problema de fluxo financeiro. Eu quero saber se nós temos tendo resultado, que é o lucro. Então, por exemplo, que a gente trabalha com terraplenagem, né? Imagina a extensão da estrada que o povo constrói. Eu falo, vamos lá, registrar os esforços de executar e medição realizada. Isso que eu vou te dizer se é lucrativo ou não. Quando você vai receber, quanto você vai pagar, é fluxo financeiro. Né? Então, tem um grande equívoco de gestão, que é importante o fluxo de caixa, eu vou já mostrar. Mas conhecer aí os custos do negócio. Quando eu não conheço os custos do negócio, seja no porte que for esse negócio, provavelmente isso impacta na minha formação inadequada de preço. Claro que formar preço, custo é uma das variáveis. Mas se eu não conheço, eu estou formando esse preço aí, olhando para a concorrência, que é importante olhar, mas talvez ele não pague os meus custos. Né? E se meus custos não estão bem gerenciados, não basta, já teve o tempo passado que a gente jogava todas as ineficiências no preço, né? E passava. Agora não, né? O mercado é competitivo, tem que ter preços, mas tem que ter margem. Né? Não dá para vender sem margem. Tá? Alguém faz uma conta assim, rapidamente. Se eu for comprar um prato feito, né? O cara está vendendo R$10, né? R$15, vamos colocar peixe. Se eu for pagar alguém para fazer isso, se eu for ter um gasto, R$10 é muito, muito melhor pagar, né? Mas a gente vai dizer assim, será que a pessoa que vende por R$10 ganha dinheiro? Será que ela está calculando certinho esse preço para colocar no mercado? Né? No volume, claro que ela tem a cozinheira, ela tem um gasto, tem um volume de produção. Mas eles conseguem fazer o preço correto disso? Alguém me disse uma vez, Regina, se colocar 12 não vende. Eu disse, não estou perguntando se não vende. Estou perguntando se tu vender 10. Tu tens resultado? Você tem essa informação? Estou vendendo por 10. O importante é entrar dinheiro, né? Mas talvez entre por aqui, saia por aqui, né? E acaba aumentando o nível de endividamento. Por favor. Então, conhecer a adequação na formação de preço de produtos e serviços, provavelmente é um desconhecimento muito grande das pessoas, principalmente em negócios iniciais. Mas não são só neles, tá? A grande maioria dos clientes que a gente tem conversado, que a gente tem mapeado, tem equívocos na formação de preço. Tá? Por favor. Isso impacta, logicamente, nas finanças, né? Então, qual o custo dos esforços necessários para produzir e vender? Tá? E aí a gente precisa de um pouco mais de conhecimento técnico sobre isso. Pode avançar, por favor. Quando eu falo de custos, e aí agora também é contábil, também é financeiro, né? A gente detalha custos fixos e custos variáveis. Então, na pandemia, o que os senhores maiorias viveram? Parou as vendas. Parou os custos? Os custos vinculados com a produção do negócio, provavelmente alguns pararam. Mas os custos fixos estavam lá, né? Então, energia, ok, fechei. Mas o aluguel estava lá fixo. Eles acontecem independente se acontecem as vendas. Os custos variáveis, não, eles são proporcionais ao volume de vendas. Então, às vezes, eu não consigo perceber claramente isso. Muita gente diz assim, Regina, eu comprei por 20, vendo por 40. Você está olhando só o custo, né, da aquisição de um produto. E o resto? Né? Capacidade de venda, esforço de venda. Você não está ganhando 20, você sabe disso, né? Não, eu estou ganhando 20. Provavelmente não. Tá? Você está ganhando menos do que isso. Tá? E o outro erro, né? Só falta um item, por favor.
se o negócio é lucrativo, e a gente quer que a maioria deles sejam, né, a falta de compreensão que o negócio, quando dá lucro, ele não pode de todo ser retirado, até porque existe uma lei para isso. Tá? Ele não pode ser de todo retirado. Você precisa entender a necessidade de manter capital de reinvestimento. Né? Quanto deu de lucro? Ah, deu 100 mil, deu 1 milhão, retira 1 milhão. Opa, né? Então, reserva de contingência, reserva de capital, reserva para investimentos. Talvez poucos empresários brasileiros conseguem perceber que existe uma lei que exige isso para salvar o teu negócio, né? Para que ele possa ser modernizado, ser investido, para que ele possa crescer. Né? Então, eu tenho que entender que aquele lucro foi gerado, mas que parte dele precisa ficar também no próprio negócio. Depois a gente investe, ok. Eu tenho empresários que, assim, retiram o lucro, à medida que eles veem necessidade de capital e investimento, eles colocam capital. É uma decisão, tá? Financeira daquele momento, né? Você sempre será a que vai decidir. Posso retirar lucro? Sim, desde que exista, né? Então, se você não tem controle, se você não está apurando, ou se está sendo apurado indevidamente, é provável que a gente esteja matando a galinha dos ovos de ouro, né? Se eu não tenho essa informação, tá? Um outro erro, né? Então, falei de investimento, reserva de capital, de assegurar a continuidade do negócio, que é a nossa missão, tá? Pode avançar. Pode ir avançando. E aí eu vou falar de gestão estratégica, não realizar uma gestão estratégica do negócio. Vou correr um pouquinho, pode avançar, Rafael. Quando eu falei de indicadores, né? Como é que eu vou gerenciar o negócio sem indicadores? Pode avançar, vou correr um pouquinho. Pode passar. Rapidamente sobre alguns indicadores necessários. Principais, básicos, fluxo de caixa, demonstração de resultado, custo das mercadorias vendidas, taxa de retorno do seu investimento. Ainda existem muitos equívocos nesses indicadores. Vou avançar e o Rafael vai passando. Fluxo de caixa, o pessoal acha que é anotar o que registrou, o que recebeu e que pagou. É muito mais do que isso. Tá? É planejamento financeiro. É quanto eu deveria receber, e aí analisar se aconteceu ou não. Né? Qual é o meu compromisso de pagar e analisar se aconteceu ou não. Então, se eu só souber o que recebeu e pagou, eu não sei quanto eu deixei de receber, porque é o planejamento financeiro, né? E qual era o meu compromisso financeiro. Eu vejo dezembro agora, a grande maioria das empresas com dificuldade de pagar 13º. Todo mundo sabe que tem que pagar. Né? Eu posso planejar isso, pagar antecipado lá nas férias, pagar, diluir essa despesa, mas é um compromisso que existe. Certo? Então, chega no final do ano, todos os empresários têm dificuldade de pagar o 13º. Então, existe um erro nesse indicador, tá? Que é o fluxo de caixa. A demonstração do resultado do lucro, por favor, pode passar. Se você não tem essa apuração, você não tem informação da viabilidade do negócio, que é essa demonstrativo que te dá essa informação, e aí, logicamente, é um demonstrativo contábil. Alguém te disse que contabilidade só para fim de pagar imposto, está te dizendo para te fazer uma gestão às cegas. Tá? Gestor que não tem esse indicador provavelmente não sabe como está o negócio. Tá? Por favor. Pode ir avançando. Dos custos eu já falei, de variáveis e fixos, a necessidade de compreender essa distinção e o quanto ela impacta na tua decisão. Por favor, pode passar. Esse painel, só volta nessa ideia, esse painel, suponhamos que eu vejo vocês como esse gestor, né, de negócio que está aí para pilotar esse avião. Tá? Então, se eu entrasse nesse primeiro dia, nesse avião aí, e olhasse para este painel, o que é para fazer? O que será que cada indicador, né, sinaliza para a gente ali? A gente tem compreensão desses indicadores assim? Alguém teve aula de voo? Alguém pilota? Não? Não, né? É assim que a gente está, a maioria dos gestores no mundo dos negócios. Quando tem os indicadores, quando eles são eficientes, esse painel está na tua frente. Tá? E se ele estiver na tua frente, porque eu não estou te convidando para ser executor disso, e quando ele está na tua frente, você tem que compreender para que ele serve, quais são as alertas que ele te faz. Estou considerando que eles são eficientes, que os controles estão funcionando. Certo? Pode avançar. Imagine você pilotando um avião, 10 mil pés, né? Não queremos passar por isso. Atitude no painel, quer dizer, a altitude está... E aí, de repente,
né, para de funcionar. Logicamente que em condições perfeitas, né, você pode até conseguir, né, numa ajuda divina, sempre, né, aterrissar, mas a gente assume um grande risco, né, quando a gente entra no mundo dos negócios que não compreende a importância de gerenciar esses indicadores. Tá? Por favor. Alguém vai dizer, Regina, não é, o meu negócio não é um avião. Né? Condições adversas. Ah, mas por que a crise? Sim, a cada voo terá a probabilidade de uma condição adversa. Cada um, imagina quantos eles fazem, né? Tem um voo que é normal, não acontece nada, mas tem um... Né? Imagino que os senhores também já viajaram, né? Eu já tive aquele que rezei, se eu descer hoje, se eu estiver viva, assim. Se eu descer viva, nunca mais entro no avião, eu tenho que entrar de novo. Né? Então, assim, imagina vento, tempestade, enfim. Tá? Assim, exatamente que funciona uma gestão de uma organização. Sem indicadores de desempenho, a gente assume um grande risco. Mesmo com os indicadores de desempenho, a gente ainda tem a tomar decisões que nem sempre são as mais corretas. Né? Pode avançar. Gestão às cegas. Vocês já ouviram falar? Como nós estamos tomando decisões? Tem gente que é muito bom de decisão, de intuição, né? De tentar. Então, a maioria das empresas brasileiras são geridas por tentativas e erros. Deram muitas certas. Algumas pagaram o preço por esse erro, porque estão tentando adivinhar alguns indicadores. Tá? E esse aí, quem sabe me dizer o que é? Alguém pensou assim, Regina, eu não vou pilotar um avião. Mas vamos lá, o teu veículo particular. Sair de casa. É tão automático, mas você olha lá os sinalizadores. Só do combustível, né? Só do combustível? Da temperatura, né? Quantas vezes a gente ouviu falar assim, deu prego de gasolina, ou não foi de gasolina que deu prego. Né? Então, é possível dirigir sem um sinalizador de gasolina? Você até tenta, né? Você até arrisca. Vai dar para chegar e não dá. É assim que a gente tem gerenciado os negócios. Tá? Estou falando de indicadores mais básicos. Tá? Nós somos sempre o motorista aí, por favor. Esses são os indicadores financeiros, os que eu coloquei. Logicamente, eu tenho que ter um olhar maior e mais estratégico do negócio. As finanças são um das questões importantes. Quando você começa um pequeno negócio, qual o valor para investir? Né? Ou reinvestir, ou ampliar. Né? Mas, efetivamente, você quer saber qual é o retorno que isso vai trazer. Né? Então, qual é o retorno do meu investimento? Não vou saber formar o que precisa investir, qual é o custo, né? Qual é o preço de venda. São informações relevantes, dos quais as pessoas que são colocadas no mundo de negócios, sem ter um conhecimento mínimo, básico, precisam efetivamente dessa informação. E ela precisa ser democratizada urgentemente. Né? Sob o ponto de vista da gente estar colocando as pessoas para pilotar esse avião que vai cair, né? Não vai nem subir. Eu até vi uma reportagem agora recente, que era um agro, né? Ele subiu e caiu. Vocês viram? Ele só conseguiu subir e cair. Né? Não deu tempo nem de... Então, eu estou pensando finanças numa gestão estratégica, econômica, social, relevante e importante. Por favor. Não estou pensando aqui a questão operacional, né? Porque alguns negócios estão com algumas dificuldades, muitas delas, né? Mas a maioria delas está vinculada à sobrevivência. A maioria delas está vinculada com a questão financeira, econômica e social. Tá? Então, o respeito é para quem empreende no Brasil, porque além dele buscar o alto emprego, os informais estão contratando, ainda informal. Né? O MEI está gerando emprego. Os pequenos negócios, socialmente e economicamente, estão segurando o Brasil. E as grandes empresas precisam entender que elas precisam também entrar nesse cenário. Tá? Eu fui olhar o movimento do Magazine Luiza, né? Considerar um grande negócio. Ela colocou a estrutura de marketplace para os pequenos, mas ela não fez isso de forma beneficente. Né? Ela fez de negócio. Então, ela ajuda o pequeno sobrevive, o pequeno não quebra, mas ela disponibilizou rapidamente para que eles pudessem se adequar na pandemia. Né? Então, nós também temos uma grande responsabilidade com isso. Acho que a americana também fez, outros estão fazendo, por favor. Essa é a nossa área de conhecimento que eu quero trazer para vocês, compartilhar com vocês e me colocar à disposição, porque a gente pense nisso também como um projeto social importante. Levar conhecimento de finanças para as pessoas que estão empreendendo, sobrevivendo, como sobrevivência, como oportunidade de negócio, para que elas possam crescer, gerar emprego e renda
porque o setor formal não vai absorver todas essas pessoas. Tá? Claro, a gente precisa qualificar o setor formal, mas é muita gente. Né? Então, quando o brasileiro é empreendedor, né, ele está na condição de sobrevivente. Aquela tela inicial lá, naquela que ele salva a vida, né? Essa mão que ele está precisando e eu quero efetivamente contribuir. Tá? À disposição de vocês. Obrigada. Companheiros, fiquem à disposição agora para fazer perguntas, elogios. Agora está com vocês, tá? Peço até que a Regina espere mais um pouquinho aí. Desculpa eu ter acelerado um pouquinho, né? Quando me deu 45, ali eu dei uma carregada. Boa tarde, Regina. Muito do que tu falou, eu estava até falando, acho, semana passada, não, na última reunião que eu vim, a respeito da situação do pessoal. Aliás, eu estava conversando com um amigo ontem também sobre isso, sobre a situação do povo que ou está informal, no pessoal, nos 40% ocupados, né, que dos 40% das pessoas ocupadas são informais, não tem formalização trabalhista, né? E tem os desocupados também, que na maioria são que estão nos 12 milhões, né, de desempregados. Tu achas hoje, por exemplo, com relação a essas empresas tipo a iFood, a Uber, que hoje formalizam uma situação contratual, não que seja precária, é o que tem, né, na verdade. Tu acha que desse ano para frente assim, vai mudar essa situação com relação a tipos contratuais? Por exemplo, estão estudando a fazer um ajuste na CLT, né, para poder absorver esse pessoal que hoje trabalha nesse padrão de trabalho assim. E até porque eu estudo abrir uma empresa também para poder fazer isso aí. Então eu não queria de forma assim começar de um jeito e depois ter que me adaptar com relação à CLT, porque não pelo fato de perder ou ganhar em cima de lucro, mas sim por conta do revés do trabalho que vai ter que ser feito, né? E, assim, uma dica para acionar isso aí. Vamos lá. O modelo de negócio do Uber foi um modelo que chegou com um modelo inovador, né? Ele traz alguns conceitos importantes de finanças no sentido de formação de preço flutuante. Você vê que, às vezes, o preço do Uber está muito mais caro do que um táxi, tá? Então, ele tem um cálculo no aplicativo do Uber que ele faz um modelo de preço flutuante, que é bem interessante. Tá? Aumenta a demanda, né, aumenta o preço. Então, baixa a demanda, baixa o preço. E aí, logo no início, você viu que muitas pessoas foram absorvidas para trabalhar no Uber. E hoje você vê que as pessoas estão deixando. Muita gente está deixando. Né? Porque quando eu sou usuário, eu falo para o meu filho que eu faço uma pesquisa em loco. Meu filho, mãe, assim, ela tá cada amiga de todos os Uber, porque eu vou lá, né? Eu disse, você já avaliou se vale a pena? Ele disse, não tenho outra coisa para fazer. Né? Vamos lá, carro particular, carro próprio. Coloquei meu carro no Uber. Provavelmente o que você ganha não paga a manutenção do seu carro. Provavelmente o que você ganha hoje não está pagando combustível. Claro que ele vai trabalhar no volume. Não, trabalho, Natal, vou virar, vou ganhar. E o carro está se depreciando. Provavelmente para quem trabalha, se ele não avaliar isso com cuidado, não é negócio. Certo? Para o Uber, o que ele aconteceu? Ele trouxe, né, esse volume de trabalho, para o usuário é bom, mas ele depende do colaborador. Então, hoje em dia, agora, porque antigamente eles não tinham acesso a ver o valor da corrida, né? Agora eles veem, isso não vale a pena, né? Esse valor não vale a pena. Então, começou a cancelar e o usuário está insatisfeito. Né? O usuário vai dizer, poxa, eu peço 1, eu peço 2, peço 3 e eles estão escolhendo. Não é que eles estão escolhendo, que é inviável para eles fazer a corrida. Certo? É inviável para eles fazer a corrida. Então, sobre o ponto de vista de negócio, vai ter rapidamente algum ajuste nesse sentido. Em relação à questão trabalhista, parece que a tua pergunta tem a ver com essa preocupação, a legislação ainda não flexibilizou algumas coisas. Né? Então, a gente tem algum cuidado. Por exemplo, veio aí flexibilização do trabalho itinerante, o cuidado com o vínculo empregatício, a gente quer ajudar, mas a legislação ainda não se modernizou de todo, né?
Então, vou trazer aí a informação da secretária do lar, né? Você tem diarista, mas se for mais de 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, vai configurar o vínculo, você vai ser acionado na justiça e você vai pagar. Mas eu quero ajudar, então cuidado, né? Recentemente, não é a minha área do direito, tá? Por favor, os advogados me corrijam se eu estiver equivocado. Recentemente eu vi uma ação que a pessoa trabalha em 3 casas diferentes, mas para a mesma família. Ela acionou, trabalhava e ela ganhou. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse vínculo de trabalho, né? Eu acho que a gente, quando contrata querendo ajudar, a gente tem que respeitar os direitos. É o que eu quero te responder. Se eu cumprir os direitos deles, ponto. Se eu reconheço ainda, sobre o ponto de vista de gerar trabalho, que ele encarece, né? Se ele encarece, exatamente acho que ainda tem que ser discutido. Então, eu tenho a visão empresarial, porque sou empresária, e também sou empregada, e fui empregada há muito tempo, né? Assim, eu quero meus direitos reconhecidos. Por isso eu tenho vínculo de emprego. Então, esse é o risco que a gente tem que ter. Então, qualquer os negócios, os modelos de negócios novos, a gente tem que se assessorar agora, se isso está acontecendo. Olha, os co-work, que é um modelo de negócios, também estão perguntando como é que fica a questão trabalhista. Uma pessoa, muitas pessoas tangenciaram isso, os próprios bancos, né? Eles fizeram com que os seus funcionários fizessem CNPJ, né? Corretora de seguros fizeram isso, os bancos fizeram isso, mas a grande maioria deles saíram e acionaram na justiça e ganharam. Provaram lá horário, subordinação e vínculo. E tem uma série de ações trabalhistas correndo. O Bradesco é um deles, né? O Bradesco tem a provisão para o risco de reclamação trabalhista, tá? E grande parte das pessoas que acionaram ganharam. Hoje, muito por exemplo, na minha parte, que é do varejo, o que eu falo assim, o que demanda energia, por exemplo, que é a logística. Energia que eu falo assim, energia humana, né? De tu ter que se deslocar de um local para o outro e atender o cliente. Isso é fato, não tem como... A questão é, por exemplo, que hoje muita loja de shopping, por exemplo, faz isso. Você vai comprar um sapato, o próprio vendedor está te deixando na tua casa. Isso aí, ao meu ver, por exemplo, dependendo do contrato que tu fizeste com o vendedor, é ou não legal. Mas aí eu busquei poder fazer isso legalmente. E eu falei assim, o negócio... Tu está oferecendo o delivery, tu tem que entender, né, esse serviço de delivery. Se né? Então, uma oferta de delivery. É uma oferta de delivery. Mas quem está fazendo esse próprio delivery é o teu vendedor. Olha, em plena pandemia, eu fiz um pedido para uma panificadora, até recentemente conhecida. E aí veio uma pessoa entregar de bicicleta. Eu achei estranho, por que bicicleta? E aí estava chovendo, o rapaz estava sem capa. Em plena pandemia, eu falei, nossa, você não pode estar pegando essa chuva, a gente está com esse risco da pandemia e tal. Sabe o que ele me respondeu? Deixa eles, vou jogar tudo na justiça. Eu disse, eu tenho aquelas capas de plástico, eu disse, eu vou te dar uma capa, porque eu estava preocupada realmente com o rapaz. Essa preocupação. E a imagem, né, a imagem, a marca, o negócio é bom, ele estava ali na minha frente sendo desconstruído, da preocupação que eles têm com aquela pessoa. Então, de repente tem um outro lado. Alguém deu a capa, alguém deu a proteção e ele não usa, tá? Não posso generalizar. Então, né, tem que ter esse cuidado também. Aí tá? eu fui analisar na parte até da Luiza, da Magazine Luiza, que às vezes acontece, eu não tenho estoque aqui na loja, mas eu, vendedor, vou lá e busco na outra loja e deixo para você aqui só para você voltar e pegar. Aí eu falei, outra demanda de energia, outra tem que ver como é que está assim, esse vai... E aí eu penso assim, tá, como é que eu vou fazer esse exercício de demanda dentro dos meus custos operacionais, entendeu? Porque de alguma forma eu vou ter que pagar o cara. Na maioria das empresas que estão fazendo delivery, umas assumiram o custo para segurar o cliente, eu te entrego, né, para segurar o cliente, e outras repassam a taxa. Né, não, tá? sim, eu sei que eles ou não financeiro para o cliente. Aí você diz assim, bom, eu não tenho como assumir esse custo de deslocamento, não tenho pessoas, e estão contratando isso terceirizado, né? Isso é terceirizado. Não é o teu vendedor. Não, paga uma taxa. No caso da Magazine Luiza, quando é tipo de loja em loja, se o vendedor, se não for algo tipo assim, exorbitante eu tenho que pegar em Quaraci, não. Vou pegar, era a loja da Santo Antônio, isso eu presenciei, que eu estava fazendo um espião, Aí eu vi benchmark.
Aí eu... A gente pode consultar se não tem reclamação trabalhista. eu tava, depois eu ia ver isso também. Eu acho que as pessoas estão no nível de aceitar as condições Santo Antônio, e ele depois reclamar. A gente tem que foi- ter algum cuidado. Sobre o ponto de vista empresarial, eu falo assim, tem que ter algum cuidado. Aham. Reclamação trabalhista quebrou muita empresa. Tá? Sim, sim. Assim, a gente tem que ter cuidado. Se proteger, né? Se proteger, reconhecer os direitos, se proteger. O empregado sempre vai aceitar na necessidade, mas ele sabe, e aí eles sempre sabem, tá? Ele pode até não saber fazer o trabalho dele, mas ele sempre sabe dos direitos É dele. porque às né? vezes, por exemplo, eu Então, vou- os direitos precisam ser reconhecidos e você precisa se proteger, né? Orientar de que forma fazer. que às vezes, eu posso até me orientar e fazer a situação contratualmente, fazer um contrato bonitinho e tudo mais. Mas isso não me garante 100% também da... Não, mas aí os assessores, né, o pessoal de negócios, os Aham. advogados, eles estão buscando aí os caminhos corretos, te protegendo, protegendo o trabalhador, protegendo os empresários. Precisamos fazer. Ronaldo, Oi, boa tarde, Regina. Boa tarde. Bom, parabéns acima de tudo. Obrigada. Gostei muito da tua, dessa percepção humana dos negócios, né? Que a gente começa assim, foi assim há 42 anos, quando a gente começou. Era um sonho, aí a gente está tocando até hoje. Mas eu queria vou mudar um pouco o rumo dessa próxima de ver a sua percepção deste novo mercado de trabalho que tende a crescer a economia e diminuir a empregabilidade. Sim. Como é que você vê esse futuro? Aliás, esse presente, Esse que presente, já né? chegamos. A gente tem uma defasagem de capacitação, de formação, para que as pessoas não terão acesso ao mercado formal, né? Mas também não tem qualificação empreendedora. Bom, então você como empresário vai ter que entrar para capacitar a tua mão de obra. Ponto. Né? Dificilmente você vai dizer assim, poxa, né? A gente fala assim, quando era professor, né? Os alunos não querem aprender, ok. Se tem aluno que tem que aprender, é por isso que eu existo, eu sou professor. Tá? Então, eu sou empresário, preciso da mão de obra qualificada e eu tenho que entrar nesse conceito de que as pessoas vão ter que entrar, capacitar, formar, para que eu tenha uma mão de obra qualificada. Posso fazer uma seleção mais em cima, né? Já pegar o pessoal que está preparado, mas eles provavelmente estão empregados ou estão empresários. Tá? Então, o que está fora do mercado provavelmente tem deficiência de formação e qualificação. Isso é um, tá? As pessoas que têm deficiência de formação e qualificação, isso é um grande contingente. É um grande contingente. Tá? A gente tem que entrar urgentemente na formação, sobre o ponto de vista econômico e social também. Tá? Isso não me incomoda. Ok, se eles não entrarem no mercado informal, econômico, né, financeiro, se eles não tiverem acesso, eles deixarão de consumir. Se eles deixarem de consumir, afeta quem está achando que não tem nada a ver com isso. Né? Então, a gente está pensando assim. Então, eu pensei que ele ia citar o MEI, por exemplo. Eu reputo que o projeto do MEI, um projeto extremamente importante, interessante. Tem algumas fragilidades. Né? Se a gente vê o número de empresas que abrem como MEI, porque eles têm o direito ao CNPJ, eles têm direito a emitir uma nota, eles conseguem melhorar o negócio, né? Teriam acesso aos benefícios previdenciários se pagasse. Né? E é um valor que qualquer pequeno negócio tem capacidade financeira de pagar. Estou falando aí de R$55, R$60, mas eles não pagam. Exatamente. Né? A maioria deles não entendeu ainda que aquele dinheiro é para a previdência dele. Né? E que a inadimplência deixa ele fora do jogo de muitas coisas. Tá? E não pagando, todo o projeto era incluir essas pessoas nos benefícios sociais. Eles não têm acesso. Então, o projeto é frágil, muito frágil nesse contexto. Tá? Como é que a gente educa? Tem uma questão legais que não podem acontecer. Né? Não pagou, não emite nota, não pode, juridicamente, não pode impedir. Não pagou, não recebe, não pode. Fica meio amarrado. Né? Eles ficam inadimplentes, não têm acesso aos direitos sociais, que esse era o grande interesse, mas eles entraram no jogo econômico. Eles vendem, eles compram, eles vendem, eles compram, mas eles estão e continuam na linha de pobreza, na linha dos endividados, na linha de sem acesso ao crédito. Esquece que eles estão endividados. Vamos oferecer crédito para os endividados. É o Brasil hoje. Tá? Hoje o Brasil oferece crédito para endividados. Está valendo recentemente a lei do superendividamento. Gente, eu achei fantástica a lei. Olha que eu sou da área de finanças. Eu achei que, nossa, o Brasil chegou nesse ponto. Quero vê-la funcionar. Né? Então, se você provar que você está endividado, ao ponto de comprometer a sua sobrevivência, tá? Você não pode ser cobrado.
Pronto. 95% dos brasileiros não vão pagar. Desde que a dívida tenha sido construída de boa fé. Né? Eu comprei, eu contratei e me desempreguei. Né? Eu só estou conseguindo para comer. Isso é a boa fé, que nem sempre está presente. Tá? Quais são as condições da lei? Você tem acesso a uma negociação diferenciada, né? Para que você tenha uma parcela possível de pagar. Você tem interesse de renegociar, você tem interesse de pagar. Tá? E eu achei, é isso mesmo, é o nosso momento. Né? Aí eu disse, bom, eu que me considero uma pessoa adimplente, deveria ser premiada. Né? Quem fosse adimplente no Brasil deveria ter premiado. Porque, graças a Deus, né? A gente está na condição de ajudar, não de precisar. Mas as pessoas, tem muita gente que não ficou devendo porque quis. Né? Não ficou devendo porque quis. Então, situação financeira, né? Perdeu o emprego, uma situação de saúde, né? Alguma coisa aconteceu que realmente colocou a família numa condição financeira diferente. Mas nós somos submetidos ao apelo do comércio, que eu falo, o apelo do comércio não é a venda, é os gatilhos do consumo, né? Os gatilhos do consumo. Pouco de nós somos protegidos contra ele. Estou estudando sobre isso. Né? Então, o consumo, o apelo do consumo. E aí as pessoas compram porque precisam comprar, porque precisam dizer que tem. Eu gosto de uma frase assim, compra, recentemente até publiquei isso. Compra o que não precisa para mostrar para quem você não gosta ou que você não tem. Quer dizer, tem muita gente endividada também por conta disso. Né? Então, assim, mas essa causa tem a ver lá com a educação financeira. Por que eu compro para mostrar o que eu não tenho? Porque eu preciso ser aceito. Né? Porque eu preciso mostrar que tenho. A gente tem que se tratar em relação a essas questões. Né? A gente tem que ter um cuidado. E aí tem esse lado humano bem interessante. Conversando com o senhor que tem a barraca, estou aqui no comércio, né? Aqui nesse, como é que chama aqui? Esse, que é para baixo, esqueci o nome agora. Buraco da Palmeira, né? Eles têm essa barraca aqui na frente, em cima. E eu trabalhei com eles, conversei com eles, tinha um senhor que vendia alimentação. E aí eu disse, como é a sua situação financeira? Ele disse, formei 3 filhos, advogado, médico, só com o dinheiro da barraca. Eu digo, é mesmo? Dá dinheiro? Assim, ele disse, dá. Saber trabalhar, dá. Eu digo, olha só, né? Então, as barracas, a gente vê que tem uma série de deficiências de organização, mas quem tem a mínima de organização financeira, quem tem o mínimo de organização financeira, consegue fazer. Por isso, gente, quanto mais ganha, não é só ganhar, a gente tem que vender, certo? A gente tem que ganhar dinheiro, certo? Mas se eu não souber lidar com isso, pode ganhar o que ganhar. Né? Você não vai saber conduzir esse processo de... Tem gente que ganha menos e consegue realizar mais. Tá? Toda vez que eu leio educação financeira, eu disse, isso aqui eu não sabia. Vou aprender agora. Então, eu estou estudando os gatilhos mentais, né? Há finanças comportamentais, para saber por que a gente tem algumas decisões em relação a finanças. Que não é da minha área, não é da minha formação, viu, Rafael? Finanças comportamentais. Tem o pessoal de economia, né, o pessoal de gestão e administração. Mas nossa aversão à perda, né, nossa aversão ao risco. Então, a gente tende pela segurança. Tá? Eu sou a pessoa que faz seguro de carro, seguro isso, seguro isso, seguro isso, seguro isso. Eu disse, nossa, será que eu tivesse aplicado tudo isso, né, estava rendendo muito mais? Mas eu sou previdente. É a minha cultura de segurança. Né? Eu sou previdente. 2021, 2022, quando entrou a pandemia, o meu sócio é economista, então a tendência dele é segurar, né? E falar, não dá mais, não dá mais. Eu disse, então, a minha tendência é, então, bora ganhar mais, bora ganhar mais, bora ganhar mais, né? E aí é bom, né, esse equilíbrio, né? Porque se eu só ganhasse e gastasse, ninguém me segurava, né? Então, assim, então, isso faz bem. E no início da pandemia, que era a nossa área, eu fiz a pergunta-chave para o nosso negócio, né? Quanto tempo a gente vive sem entrar em nenhuma receita? Qual é o nosso tempo de gargalo? Né? E como foi que nós encontramos as empresas brasileiras? Endividadas, sem capital de giro, sem reserva de segurança. Então, quando eu falei que a pandemia só agravou, é porque já tinha uma deficiência antecipada. Eu imagino que a gente sai dela mais previdente. Ou a gente vai fazer tudo, exatamente tudo igual. Né? A gente vai entrar nesse piloto de novo, sem a margem de segurança, tudo igual. Né? Regina, o que eu ganho? Alguém me falou assim ontem.
Não tenho compensado de reserva de emergência. O que eu ganho é 4 filhos, é a luz, é a água, não tem reserva de emergência. Ok. Tem. Tem que olhar lá no meu gastozinho, alguma coisa, eu preciso ter uma reserva de emergência. Preciso ter. Dependendo do padrão, né, que você tem. Então eu penso assim, se eu cortar... Eu não vou, alguém disse numa aula de educação financeira, corta a Netflix. Eu falei, pô, eu fiquei olhando para o meu pai, tem 81 anos, passou o dia assistindo televisão, se eu cortar a Netflix dele... Então, cada situação é uma situação diferente. Pode ser supérfluo para um, quando eu falo de corte de supérfluo, pode ser supérfluo para um e extremamente importante e necessário para outro. Então, é uma condição financeira individual e pessoal. Tá? E aí, como eu vejo os negócios para frente, eu vejo que vai surgir, tem tanta oportunidade de negócio. Tem tanta oportunidade de negócio que eu estou querendo ficar igual a Camila, estou querendo investir. Bora criar um Shark Tank brasileiro, paraense, né? Quais são os negócios que têm viabilidade? Estou falando para os grandes negócios, tá? Se vocês têm capital para isso, né? Assim, meu negócio, não estou vendo que vai crescer muito não, mas eu tenho capital. Então a gente vai procurar os negócios pequenos, ideias fabulosas, que precisam de capital para crescer. E vamos investir num negócio, né? Que você assuma, faça um investidor anjo, né? Que você assume parte da gestão. Faça investimento nos negócios que têm possibilidade de crescer. Tem muita gente boa, né? Tem muita ideia boa, que às vezes precisa de um capital para entrar. E a Camila aí está dobrando o capital dela, porque ela está investindo em vários negócios no Brasil. Vocês assistem esse programa? Não? Tem uma falha nesse programa lá que eu acho. Os investidores que, aliás, aqueles que vão buscar capital, viu, Rafael? Deveriam levar o seu contador do lado, tá? Porque eles perguntam para o investidor assim, qual é a tua margem de lucro? Qual é a taxa de retorno? Qual é isso aí? Não sei. Mas eles vão lá pedir dinheiro, né? Ai, adorei a tua fala. Não entra. Tem que saber quando está vendendo, o que está vendendo, qual é a projeção. E ainda que você não tenha, digamos que eu quero te dizer o seguinte, é isso que eu vendo. Se você quer cuidar da parte fim do teu negócio, deixa comigo que a parte meio eu cuido. Certo? E aí você diz assim, ok, agora me coloca aqui, Regina, qual é a minha posição do meu negócio? Então, assim, eu tenho cliente que diz assim, Regina, eu vou trabalhar, você me dá a retaguarda. Tá? E aí é muito legal, nós estamos falando de empresas, de estradas. Tá? Quando a gente sinaliza, nós temos um problema aqui, precisa resolver, então a gente tem acompanhado uma gestão bem a pé. Você vai dizer, Regina, eu não dou conta de negociar, comprar, vender, né? Eu sou estratégico, eu sou o vendedor da empresa, eu sou o divulgador, que eu não posso negligenciar a parte financeira. Tá? Então, se alguém for conversar com sobre o seu negócio, você vai dizer assim, qual é a tua taxa de retorno? Qual é a tua margem de contribuição? Qual é o valor da tua... E fala em inglês. Qual é o valuation da tua empresa? Por quanto tu venderia teu negócio hoje? Né? Qual é a tua carteira de clientes? Então, isso você tem que ter. Eles dão lá 5 minutinhos para você falar sobre tudo isso. Né? E faz as perguntas chaves. Tá? Se você não disser que sabe fazer isso, por que eu colocaria dinheiro no teu negócio? Basicamente isso. Na questão do programa, tá? Porque se todo mundo só fosse selecionar o pessoal que já estivesse bonitinho na régua, eles não teriam um aspecto pedagógico de passar para a pessoa que está assistindo o programa a importância dessas informações para que a pessoa que assiste o programa entenda. Sem isso, eu não chego em lugar nenhum, porque nenhuma pessoa recebeu capital sem que conseguisse responder essas informações. Eventualmente, o cara podia não ter na ponta do lápis tudo, mas nos estágios seguintes ele foi obrigado a levantar essas informações para poder entregar. Porque ninguém bota investimento em quem não sabe responder isso. Não, ele quis dizer o seguinte, eu posso não estar atento com isso, mas não quer dizer que eu não tenha essa informação. Não, tudo né? bem, eu concordo. Eu quero dizer que tem muita gente pequena lá, que está começando a vida ainda. E tem algumas nuances que eles não sabem, com certeza. Agora eu vou te colocar uma coisa, olha, os jovens empresários, estou muito entusiasmada com os jovens empresários. Eles estão entrando no mercado, alguns, que eu falei, daquele que veio pela sobrevivência, né? Mas tem uns que estão entrando consciente disso, tá? Consciente da capacidade de investimento, do negócio, da taxa de retorno. Alguns que não precisam sobreviver do dinheiro, esperam o negócio girar, não retira, né? Deixa o negócio girar. É porque hoje as informações são maiores, né? Hoje está muito mais diferente. fácil adquirir informação. Eu tenho uma pergunta bem simples, não vai complicar muito, não, tá? O brasileiro ele tem por hábito não gostar de pagar imposto. Me
me atira a primeira pedra aquele que gosta de pagar imposto. Ninguém gosta. Tá? Imposto. Tá? Eu não gosto de pagar imposto, mas eu tenho a consciência que eu preciso pagar o imposto. Eu sou uma das pessoas que tenho consciência que eu preciso pagar o imposto. E eu atuo no mercado ótico, eu sou representante comercial, eu atuo no mercado ótico, onde tem, alguns anos atrás, existiam empresas que têm uma empresa matriz com várias lojas filiais. O que acontece? Essas empresas elas atingem um faturamento mais alto e aí elas passam para uma taxação maior. E o que eles estão fazendo? Pegando as filiais, fechando as filiais e criando um outro CNPJ para se ajustar ao Simples Nacional. Essa ideia do Simples Nacional, em vez de ser uma coisa que valorizou o mercado, criou um certo problema? Essa é a minha pergunta. Eu reputo como muito importante o projeto do Simples Nacional. Eu acho que ele trouxe um grande avanço sob o ponto de vista tributário mesmo. Tá? Unificou tributos, né, numa mesma base, mesma data. Então, sobre o ponto de vista de simplificação, desburocratização, um grande avanço no Brasil. É um sonho, a gente sonha ser empresário, é um sonho o Brasil pensar em imposto único. Tá? Mas vamos supor que o Simples já agregou muita coisa. Bom, em relação a pagar mais ou pagar menos, cada condição é uma resposta diferente. Tá? Cada negócio tem uma resposta diferente. Em algumas situações, nem sempre será vantajoso estar no Simples Nacional. Tá? Então, dependendo da atividade, dependendo do porte de faturamento, nem sempre será. Claro que os tributaristas, eu faço planejamento tributário, e vão olhar a melhor condição, né, para o negócio e os impedimentos que o Simples traz. Tá? Por exemplo, a nossa área de contabilidade ela foi colocada como um favor lá no início, no governo Lula. A única área de profissional liberal que poderia ir para o Simples. Em contrapartida, na época, 2008, só me engano, a gente tinha que prestar serviço de orientação gratuita. Tá? Hoje, todo mundo está no Simples. A lei continua dizendo que a gente tinha que prestar serviço de orientação gratuita. Ok, vamos transformar isso no projeto social. Tá? Entrou os advogados, entrou os fisioterapia, médicos. A tabela dos médicos é altíssima. Né? A grande maioria dos meus clientes são médicos, eles não estão no Simples. A grande maioria não está lá, porque, sob o ponto de vista tributário, não é vantagem. Tá? Então, cada caso é um caso. Mas eu acho que ele é um grande avanço. Se todo mundo pudesse fazer essa simplificação, sim, mas a simplificação não resultou em 100% em redução de tributo. Tá? Então, cada caso é um caso. O comércio é muito beneficiado, o comércio, mas serviço nem todos. Tá? Não pagar imposto. Ninguém gosta de pagar em sã consciência imposto. Mas não vejo ninguém se mobilizar quando a gente está fazendo um sério debate de... Ninguém, eu falo generalizando, né? Exceções, quando a gente está fazendo um sério debate sobre reforma tributária. Né? O pessoal reclama de não pagar, mas tem que participar do debate, do questionamento, né, do que está vindo por aí, né, da reforma que está aí, quase passa. Né? Aumento de imposto de renda, aumento disso, aumento disso, aumento disso, aumento, quase passa. Tá? Vamos pensar assim, suponho que a maioria de vocês mora em prédio, com alguma exceção, tem a reunião de condomínio, né? A maioria dos condomínios tem um índice de inadimplência altíssimo, a maioria, né? Se não for cuidada. E aí vocês vão participar de uma reunião de condomínio que vai aumentar a taxa condominial. Bom, a taxa está sendo proposta para aumentar, porque acho que o que está sendo arrecadado não é suficiente para pagar as despesas. Certo? E me parece, de um jeito muito simplista, que isso tem a ver com o governo brasileiro. Tá? Então, ele tenta aumentar para os que pagam, porque os que não pagam continuam pagando, né? Para os inadimplentes, para sustentar, às vezes, custos inviáveis. Então, discutir reforma tributária, era necessário discutir antecipadamente a reforma administrativa. Né? O custo do Brasil é altíssimo. Tá? E eles falam, e agora? Como é que vai pagar? Como é que vai pagar? O que a gente faz na iniciativa privada? Reduz custos. Né? Tem que ser mais eficiente, tem que ter estrutura mais enxuta. Né? Então, não é o meu debate, é a minha visão de mundo, tá? Que a gente tem que trabalhar muito seriamente a reforma administrativa, tá? Antes da reforma tributária, para ver o que é possível mexer e enxugar no Brasil. O outro ponto, se não pagar tributos, é assim. A gente tem a sensação de que o tributo não volta. Né? O tributo não volta, isso nos faz não querer pagar. Né? Então, você paga tributo, mas você tem serviços particulares, de saúde, de segurança, porque nada voltou.
né? Nada voltou. Você paga para, embora não tenha uma relação direta, né? Os advogados sabem disso, tem um vínculo direto, mas você tem essa sensação. Porque a carga tributária, se comparada com outros países, não, no Brasil não é a das mais caras. Apenas ela não é, apenas não, muito seriamente ela não é investida onde tem que ser investida, né? Então nós temos que participar mais disso, abrir mais esse debate, discutir mais, né? Dizer assim, não quero pagar imposto, eu quero prestação de conta, eu quero reforma administrativa, eu quero entender o orçamento, né? Eu já tive alguma resistência ao projeto do programa Bolsa Família. Em algum momento eu achei que ele cria dependência, ok. Ele tinha que ter indicador de eficiência pela porta de saída, não pela porta de entrada. É miséria e é pobreza, tem que ter, certo? Mas o sucesso do projeto tinha que ser saída. Quantos saíram do projeto? Quantos foram reintegrados? Né? Quantos voltaram para o mercado de trabalho? Não quantos entraram, é quantos saíram. Então, a gente virou aí um nível de dependência, né? Mas tem que ter, né? O Brasil tem que ter esse programa social, ele é necessário e urgente. De onde vem o dinheiro? Então, vocês estão lá na mesa, de onde vem o dinheiro para pagar? Todos vocês têm uma proposta, têm uma solução, né? Tenho certeza. Eu nunca ouvi nenhum projeto, aliás, tem alguns, que propõem corte de regalias. Eu sei que tem questão jurídica, direito adquirido, blá, 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 né? Mas dá para cortar muita coisa, sobrava para pagar esse auxílio emergencial, sem comprometer, sem repassar, penso eu, porque não tenho acesso aos dados, aos números, então é intuitivo. Tem muita coisa para fazer, basta querer fazer. Agora, eu estou pagando imposto. Duas condições. Eu não pago, mas também não participo disso, né? Também não questiono onde, o que, quem, quando tem que ser feito isso. Onde é a instância? Tributo municipal? Caso vocês não saibam, eu já fiz de tudo um pouco, inclusive concorri a vice-prefeita em Belém. Né? Achei que era possível. Mas a ideia é participar, é debater, é discutir, é se aproximar, né? Entender o que está acontecendo. Eu sei que os gestores têm desafios financeiros muito sérios, né? Entre o que a gente paga e o que chega lá, tem outro problema sério para resolver, né? Então, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Agora, eu também não quero pagar por pagar imposto, né? Me livrei da culpa e, se não pagar, estou sendo visto como uma pessoa fora da lei, irregular, né? Então, também tem projeto de renegociação, de parcelamento de tributos, está saindo aí a possibilidade de mais renegociação. Então, a gente está querendo deixar o negócio dentro do trilho, né? O Brasil sinaliza isso. Vamos deixar a capacidade de... As empresas não podem quebrar, a gente tem que gerar emprego, tem que negociar a dívida, e desafiador para quem está à frente de tudo isso, né? Principalmente dos negócios. Ronaldo, a última pergunta, tá? Pelo Santos. horário. Eu nem vou fazer mais uma pergunta, é só uma constatação, a Regina já falou sobre isso. É que a gente vive numa cleptocracia onde o Estado vive. Provavelmente a gente vai estar num caminho melhor. Né, Regina? Temos que esclarecer a população, né, cada vez mais. Eu recentemente falava assim, quem é Remo, quem é Paysandu? Remo. Maioria é Remo, acho que não vou nem falar. Okay. Quando tá essa briga muito forte, né, Remo e Paysandu, eu falo assim, o quanto nós ganharíamos. Eu acho legal torcer, o futebol, né, ainda é a diversão para muitas pessoas que vão para o estádio, né? E eu olho, toda vez que perde o jogo, recentemente perdeu, eu falo, nossa, coitados, né? Porque eles gastam até o dinheiro do gás dele para pagar o ingresso. Gastam. Né? Para buscar aquela alegria, para torcer pelo seu time, enfim. E aí eu disse, mas quanto seria diferente se nem Remo, nem Paysandu, nós estivéssemos juntos, questionando, buscando melhorias para a qualidade do futebol paraense? Não tem jeito, vai ser Paysandu para cá, Remo para cá, né? Então, o Brasil está assim, verde, sei lá, na questão política, verde para cá, vermelho para cá. É nós todos contra o que tem que melhorar no sistema e melhorar no país, seja ele quem for que estiver lá. Essa consciência de mundo que eu já tenho. Embora tenha minhas opções partidárias, mas é uma consciência de que não dá para tudo que nos divide, nos enfraquece. Né? Empresário, empregado. Empregado fala, empresário é ocupado, meu salário, né? Aí a empresa fecha, ai, perdi o emprego. Eu digo assim, valoriza o teu emprego, faz a empresa crescer, né? Então,
O empregado não quer produzir, valoriza o seu colaborador, sem ele a gente não avança. Então, tudo que nos divide, tudo que nos coloca em sentido oposto, nos enfraquece. É a minha visão de mundo. Tá? Ok, Regina. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. E eu estou à disposição, tá? Para a gente poder contribuir, participar. Tá? Obrigada. Em nome do clube, eu te agradeço a disponibilidade, né, a presença, e já fica aqui o convite para você vir almoçar com a gente ainda esse ano ou ano que vem, tá?